Olá, estamos de volta com o nosso programa Santiago Entrevista. É sempre muito bom estar com você e é sempre muito bom estar também com meu grande amigo Caio Valassi, o nosso atual presidente da Câmara de Vereadores. Vamos conversar aqui porque a gente combinou que todo mês, né, a gente vai fazer uma entrevista aí, tanto com o presidente da Câmara, também como o prefeito de Sete Lagoas. E é isso aí, né? É levar para você as informações através do nosso programa Santiago Entrevista. A comunicação nunca pode parar. Seja bem-vindo mais uma vez, amigo. Eu que agradeço essa oportunidade, cumprimentar todos que nos assistem e dizer que é um prazer imenso poder estar aqui exatamente para a gente falar sobre a nossa Sete Lagoas, sobre a nossa atividade, os nossos projetos e os encaminhamentos, né, que estão sendo dados para o futuro da nossa gente, né, Santiago? É isso aí. Lembrar, né, Caio? Lembrar no nosso patrocinador, né? 5bits, www.5bits.com.br. Você que precisa do seu site, e-commerce, rede social, faça contato pelo site, tá? E lembrando também que a gente está sempre aqui no canal 8 da TV a cabo de Sete Lagoas e também nosso programa na sexta-feira na TV Com BR para todo o Brasil. Inclusive este programa também será exibido na sexta-feira às 8 horas da noite. Um abraço para você de todo o Brasil que assiste também o Santiago Entrevista. Caio, é muito bom a gente falar de Sete Lagoas, principalmente quando a gente tem uma perspectiva boa, né? Sim. Eu percebi que, né, 2023 parece que todo mundo começou com o pé no acelerador, né? Não sei se é mudança de governo, né? Mudança de presidência da Câmara. E aí, como é que você está sentindo esse início de ano? Ainda agora nós estamos indo para a inauguração lá, aliás, para o lançamento da ordem de serviço, para calçar 38 ruas da Cidade de Deus, proveniente de uma emenda nossa, que nós inserimos um programa de pavimentação, drenagem, daquelas ruas, Santiago, que ficaram lá abandonadas ao longo dos 20 anos. E agora nós iremos calçar, fazer a drenagem em todas essas ruas. O prefeito nos aguarda lá na Cidade de Deus agora, para que a gente possa acompanhar a assinatura da ordem de serviço para a empresa que ganhou a licitação para a realização dessa obra. E tem muita coisa acontecendo. Parece que tem até a questão aí de uma praça na Cidade de Deus? A Praça da Cidade de Deus, na verdade, tem... Praça não, uma feira. Uma feira. Recebi lá o Eduardo Freitas, ele que é as relações institucionais do Grupo Iveco, esteve comigo na manhã de ontem, e lá nós apresentamos para ele todo o projeto e toda a concepção do projeto de cobertura da Cidade de Deus. Ao mesmo tempo que ele tem um aspecto de geração de renda e trabalho, aliás, em todos os diagnósticos que são feitos naquele território da Cidade de Deus, a maior preocupação da população é exatamente com a empregabilidade. E na medida que a gente tem esse indicativo, e é um indicativo importante, né, técnico, metodológico, a gente tem que trabalhar buscando a solução desse grave problema do desemprego naquele território. E nós apresentamos o engenheiro, o Arthur, teve lá, fez toda a exposição da cobertura do galpão, que vai ser, na verdade, a sua cobertura, uma indústria fotovoltaica, né, de produção de energia limpa. Então, ele todo concebido dentro da filosofia de geração de emprego, cultura, porque vai ser um galpão multiuso, então nós vamos poder desenvolver vários eventos culturais e esportivos também dentro desse espaço. Muito bonito o projeto, o Eduardo Freitas ficou assim muito impressionado com a concepção do projeto e de toda a sua infraestrutura, e ao mesmo tempo nós havíamos já conversado com o presidente da Iveco, o Márcio Quiricholim, que é o presidente da Iveco para a América Latina. Nós havíamos conversado com ele quando nós recebemos aqui o governador Romeu Zema e aproveitamos agora para acabar de afinar e acertar. Teve conosco lá o procurador do município, o engenheiro Arthur, do DLO, teve conosco lá também moradores do grupo GDC, que é o Grupo de Desenvolvimento Comunitário da Cidade, do qual eu sou membro efetivo. Então, tem muita coisa acontecendo. Cobertura do galpão da feira da Cidade de Deus, calçamento da Cidade de Deus. Ainda ontem nós votamos um projeto importante que vai reduzir a alíquota
do ISS para as atividades de rastreamento e monitoramento de veículos e cargas. Hoje, a Iveco, todos os caminhões, carros que ela for produzir, é como se ela tivesse um chip. Você localiza esse veículo em qualquer lugar do mundo através desse rastreamento via satélite e outros aplicativos. Então, nós estamos aí com a alíquota de 5%, a gente reduziu exatamente para atrair empregos e recursos também, né, financeiros para a Prefeitura. Muita coisa acontecendo, a Câmara fazendo algumas transformações também necessárias para garantir o seu funcionamento, e isso é essencial para a atividade democrática, o parlamento funcionar, ele tem que funcionar e funcionar bem. E é isso, Santiago, muita coisa acontecendo, isso aí. Coisas boas, eu quero até fazer uma introdução aqui, Caio, pedir licença a você também, que eu acompanho o dia a dia, né, da cidade, da Câmara, por mais que eu sou uma pessoa que às vezes fico na minha, mas eu estou de olho nas coisas que estão acontecendo. A gente viu uma administração muito pujante, né, na Câmara nos 2 últimos anos, com o pastor Alcides, né, e agora o Caio chegando com um formato diferente, né? Mas às vezes as pessoas discutem muito as coisas porque uma pessoa coloca na internet uma informação ou coloca uma visão dele, né? Que aquilo acaba se transformando, né? Antigamente a gente chamava isso de rádio peão, hoje acaba que isso... E de mentira virou fake news, né? Quer dizer, eles... agora... E aí, às vezes, né, de uma ideia, não vou dizer mentira, de uma ideia, aquilo acaba virando também uma fake news, né? Uma desinformação, uma desinformação, né? Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho falado muito que é muito importante esse tipo de coisa que acontece aqui com a imprensa oficial, né? Que é o carimbo que bate, né, que realmente fala, não, aquilo ali realmente é verdade. Então, assim, eu percebi, Caio, que você entrou na Câmara como presidente com uma postura não só de vereador, mas também de administrador, né? Sim. Uma postura ligada a toda a cidade, buscando recursos, buscando a solução de problemas, né, para a cidade. Então, assim, eu vejo que você está ali lado a lado com o prefeito, com o pé no acelerador bem forte para que a cidade possa realmente acontecer aquilo que o prefeito diz que é uma cidade que vai corrigir os erros do passado e tentar ser uma cidade melhor, né? Só que eu gostaria que você explicasse para a gente como que você encontrou a Câmara, né? Ah, pronto, isso aí é tranquilo. Que você pegou a Câmara, por quê? Porque se encerrou um mandato, né? E começou outro. Então, eu acredito que 31 de dezembro se encerra várias coisas para depois começar no outro dia, né? Por quê? Porque na legislação da Câmara tem isso, né? Não é simplesmente continuar. Nós temos, primeiramente, que informar a população... São ciclos que se fecham, né? Sim, nós temos que informar a população de Alagoas, primeiramente, porque tem 20 anos que não tem concurso na Câmara Municipal. Isso é um problema, um problemão do ponto de vista da legalidade, da constitucionalidade, da forma de arregimentar pessoas para trabalhar na Câmara Municipal, se dá através de concurso, de provas e títulos. Está lá no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Então a Câmara foi postergando, adiando esse concurso. E obviamente chegou um determinado momento que o gestor anterior, o Alcides, exonerou e fez o acerto com 40 servidores que prestavam serviços importantes na Câmara Municipal. E eu não pude recontratar, porque eu estaria incorrendo no mesmo erro dos gestores anteriores. E veja você, eu, um profissional do direito público, incorrer em erros crassos, graves, do ponto de vista da legalidade. Então é importante informar que hoje eu trabalho com 1/3 de todo o corpo técnico, gerencial da Câmara, funcional, eu trabalho com 1/3. Então a gente pegou a espinha dorsal, quem que era a pessoa do financeiro é honesta, pode ficar. Quem cuida da folha de pagamento vai ficar. Então eu tive que selecionar, né, de um grupo aí que nós tínhamos lá em média uns 120 servidores, hoje nós temos lá restrito uns 30 que estão cuidando
das partes essenciais para a Câmara funcionar. Essa é da parte administrativa? Da parte administrativa, de orçamento, planejamento, finanças, né, licitação, todos esses, controladoria, procuradoria, são esses cargos essenciais, são os cargos com os quais eu estou trabalhando. Então nós reduzimos um corpo de trabalhadores e servidores de 120 para o máximo 40 servidores agora que estão dentro da estrutura fazendo com que ela funcione. Então está muito reduzido. E aí me ocorreu, assim, pela experiência que nós temos em prefeitura ao longo desses 30 anos que a gente prestou consultoria para as procuradorias dos municípios, para as mesas diretoras das câmaras municipais, me ocorreu de ampliar o convênio com a prefeitura e arregimentar servidores efetivos da prefeitura para colocar no lugar dessas pessoas que foram demitidas em 31 de dezembro pelo Alcides. Então eu vou buscar, né, nessa parceria, porque aí eu estou usando de uma metodologia prevista em lei, não estou contratando, fazendo contratos, né, temporários, porque que excepcionalidade é essa que demora 20 anos? Uhum. Que tão excepcional é isso, né? E não existe. A lei fala que você pode contratar por um ano, prorrogar para mais um ano. Não é para 20 anos, é para mais um ano, né? Então, nós estamos aqui cuidando de buscar servidores efetivos. E outra medida importante, para que possa me ajudar e, ao mesmo tempo, abrir as portas da Câmara para as universidades, é que eu vou também selecionar estagiários para nos ajudar na TI, na tecnologia da informação, porque nós vamos fazer uma Câmara sem papel, nós vamos fazer a certificação digital, implementar programas lá para reduzir o volume de papel. Só para se ter uma ideia, a Prefeitura, a Câmara Municipal deve ter enviado para o Executivo, ano passado, em torno de quase 12 mil documentos. Nem sempre esses documentos vão com uma folha só, né? Depois esses documentos têm que voltar com a resposta do Executivo para a Câmara. Nós já passamos para 24 mil documentos. Isso aqui eu estou colocando assim numa linguagem muito simplória, que é muito mais do que isso. Então a gente vai fazer isso tudo através da certificação digital. Nós vamos comunicar com a Prefeitura, vamos acabar com o mundo do papel. Por isso que nós vamos arregimentar também, porque o meu quadro lá da TI é muito reduzido, ficou mais reduzido ainda. Nós temos 2 funcionários trabalhando na tecnologia da informação lá. Então nós vamos levar estagiário. Vou levar estagiário também para a Procuradoria, né, porque é muito importante o volume de processos, o volume de projetos de lei que tramitam na Procuradoria é muito alto. E vou levar também estagiários para comunicação em rádio. Se eu tenho uma rádio e tenho uma televisão que eu preciso de gerir, né, e fazer com que funcione e que dê retorno à sociedade, sobretudo através da comunicação social, eu vou ter que também buscar estagiários para essa área. Então, com os efetivos da Prefeitura, com os estagiários que nós vamos arregimentar nas universidades, mas com a espinha dorsal dos cargos de confiança, que ficaram poucos em setores estratégicos, a gente pretende conduzir a Câmara até a gente chamar o concurso público. Nossa equipe hoje da Procuradoria está praticamente toda voltada para a elaboração do projeto de lei que vai criar o plano de carreira, cargos e vencimentos da Câmara Municipal. Está todo mundo voltado para isso. E com uma coisa nova dentro do projeto que nós vamos apresentar. O que é de novo que tem no nosso projeto? Que a Câmara vai também colocar no concurso a possibilidade de contratação de profissionais que possam efetivamente dar às comissões e aos vereadores uma assessoria. E essas assessorias, elas são muito evidentes e muito importantes para abalizar o processo de tomada de decisão da Câmara Municipal, que é um arquiteto com ênfase em urbanismo. Todos os dias nós estamos mexendo na lei de uso e ocupação do solo, parcelamento do solo, código de obras, código de posturas, legislação estratégica do município, né, que a gente precisa trabalhar. Mas nós precisamos de ter um profissional com essa visão do plano diretor de Sete Lagoas
para que na hora do processo de tomada de decisão, a gente não cometa os equívocos que vêm sendo cometidos em Sete Lagoas na aprovação de loteamentos, expansão urbana, como estão sendo aí, e com graves consequências para a cidade. Problemas crônicos que foram arregimentando ao longo do tempo. Nós precisamos de ter uma assessoria técnica na área de finanças e orçamento. Ora, toda a Câmara tem que votar a lei de diretrizes orçamentárias, vão votar agora em maio, né, vai chegar para a Câmara. A revisão do plano plurianual e depois a LOA, a Lei Orgânica Orçamentária Anual. Então, como que se vota isso? Se não tem um técnico, um departamento técnico que tenha conhecimento para poder dizer ao vereador, você não pode fazer emenda que vai, por exemplo, retirar da previsão do pagamento do pessoal civil. Tem essa vedação. Por exemplo, tem essa vedação. O vereador não pode entrar no orçamento e tirar dinheiro do pagamento do pessoal civil, dos trabalhadores, dos servidores, que estão alocados para a folha de pagamento. Então isso é vedado. Ele precisa de gente dentro, com capacidade técnica, para orientar o vereador. Então, o modelo de Câmara que nós estamos trazendo é uma Câmara de alto índice de tecnologia, a serviço da gestão, e ao mesmo tempo uma Câmara que vai estar muito bem amparada pelos profissionais, para que a Câmara possa efetivamente entregar projetos melhores para a cidade, soluções melhores para a cidade, uma legislação melhor para a cidade. Ok, a minha preocupação... E veja, só para não esquecer, o capital e risco é do empresário. Quando ele entra na internet, lá no site da prefeitura, para ver Código de Obras, o nosso é de 1964, de postura. Que isso? Que cidade atrasada é essa? Ué, muita coisa aconteceu. Vem a Lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade, em 2000. Veio tanta coisa que mudou. Essa cidade ainda está com o Código de Postura de 1964. Nós não podemos deixar isso acontecer, sabe, Santiago? Eu sei que muitas vezes houve muita negligência. E houve também muita omissão por parte do Legislativo. Nós não podemos ser meramente espectadores. Nós temos que ser minimamente coadjuvantes do processo de mudança da cidade. E a Câmara tem um papel importante nisso. Ok, eu acho que essa questão que você disse dos profissionais é muito interessante, que a Câmara realmente precisa, né, de se balizar, né, de forma competente. Né? Às vezes você, por exemplo, tem um vereador que não tem experiência, então ele não vai poder falar nada. Né? Pode até falar o que ele acha, mas com competência não, porque não é a praia dele, né? Agora, me preocupa muito quando você me disse sobre os estagiários, né? Será que esses estagiários vão te dar qualidade para efetivação desse trabalho que você está se propondo? Até eu chamar o concurso público, sim. E mais do que isso, é missão da gente também abrir porta para a universidade, para a formação do nosso capital intelectual. Se a Câmara não for... Mas tem que saber o número de sim, mas pessoas. Você vai colocar pessoas auxiliares, né? Claro. E como, por exemplo... Porque eu estou te dizendo isso porque a gente sabe que existe em Sete Lagoas muitos casos de pessoas que contratam um estagiário para realmente ser um estagiário, que o objetivo do estagiário é aprender, né? Sim. Tu pegar uma experiência, um network... Tem que ter um monitor, né? Uma pessoa para fazer o monitoramento desse estágio. Só que em vez de colocar o estagiário para aprender, você coloca ele para trabalhar. Não. E é interessante porque eu acho até que ele aprende trabalhando, né? Se você tiver uma metodologia boa, né? Uma boa forma de fazer essa abordagem e tiver essa compreensão que você está falando, é o excelente, é o nível melhor dos cenários, poderíamos dizer assim. Mas com essa visão mesmo de nos ajudar, e nós também abrimos esse canal para as universidades, abrir as portas da Câmara também, para a gente ajudar na formação do nosso capital intelectual. E eu concordo plenamente com você, porque você citou aí, por exemplo, você tem uma rádio e uma televisão. E eu já disse isso para você pessoalmente, né? E acho que já falei isso aqui também. Uma cidade que tem uma rádio e uma televisão
e ela não pode prestar um serviço para a sociedade, não tem sentido. E o você custo tem dela... uma rádio com um locutor apenas, uma televisão com 2 repórteres só. Então, quer dizer, isso não é imprensa. Né? Sim. Então, assim, não adianta também você passar o paninho só e jogar a poeira de baixo né, do tapete. A gente tem que enfrentar as coisas, a realidade sabe? é essa, né? A realidade é realmente para quem se... Eu vou dar um exemplo aqui de valores, né? Quem investiu quase 10 milhões para ter uma imprensa forte, como a Câmara, né, ela tem isso fisicamente, né? Ela precisa de fazer com que isso funcione e dê um retorno. Sim, hoje a rádio, eu determinei lá que todas as campanhas publicitárias que são do executivo, de responsabilidade do executivo, que normalmente ele paga rádios para fazer e pode continuar pagando, porque quanto mais disseminar a informação, mais o cidadão vai estar bem informado, mas nós estamos colocando toda a programação da vacinação do Covid, e muitas vezes, como várias inserções, da vacinação além do Covid, me perdi agora aqui, são tantas campanhas, vacinação... Poliomielite, né? Não? Não de todas as campanhas de interesse público, de cunho social, estão sendo reproduzidas pela rádio. Isso é um papel social da rádio. Até a própria equipe da Câmara criar as campanhas, sobre o trânsito, educação no trânsito. Né? Educação no trânsito, tudo isso é de interesse. Forma de você acessar, por exemplo, um instituto aí de saúde, né? Como funciona a UPA, quais os horários, não sei, quer dizer, são várias campanhas educativas, né? Como o uso da água, e aí vai. Então, quer dizer, você tem Nós temos um papel social, né? Fazer o que eu chamo de comunicação. Você tem uma arma desse tamanho. Sim. Você está dando um tirinho desse tamanho. É verdade. Tiro de bodoque, né? Nós então, temos assim, uma bazuca aí e estamos dando tiro de bodoque. Eu acho que nesse ponto você tem um papel muito importante, né, na Câmara, pela visão que você tem de fazer isso. O beneficiário da comunicação tem que ser o cidadão. Justamente. Né? Ele é o grande beneficiário. E televisão e rádio tem custo. E minimamente nós temos que colocar esse custo no papel para saber se está valendo a pena a gente bancar, né, essa rádio, essa televisão. Ela tem que ter um retorno social. E isso aí a gente coloca na ponta do lápis. Eu acho que a imprensa ela é uma mola propulsora de uma sociedade. Se você está criando uma parte técnica muito interessante na Câmara para que as coisas realmente aconteçam, aí você precisa da comunicação para fazer isso circular. Né? Então, assim, eu acredito que a gente, né, quando ouve falar que Sete Lagoas tem um atraso de no mínimo 30 anos, se a gente quer recuperar isso, a gente realmente precisa de serviços de excelência, né? E aí vai de encontro à Câmara de Vereadores. Eu estou fazendo um levantamento lá agora. Um negócio de vereador, só fazer uma homenagemzinha aqui, outra homenagemzinha ali, um projetinho aqui. A gente quase tem vereadores que você não vê um vereador fazendo projeto. Nós temos... Tem esse negócio muito hoje do celular, né? Do vereador do celular, que estou aqui fiscalizando o buraco, né? Nós temos que sair desse mundo, né? A cidade precisa, como eu disse aqui, de um código de posturas, né? Do tamanho da cidade, precisa de um marco legal, né? Em todos os setores, seja na questão urbana, seja na questão das posturas, das obras, enfim, de toda a legislação que rege o município, precisa estar moderna, do tamanho da cidade, da importância da cidade, no cenário estadual, no cenário nacional. Sete Lagoas é uma cidade importante, verdade, né? Nós não podemos pegar por baixo, nós temos que nivelar isso por cima. E Sete Lagoas gosta muito, sabe? Tem algumas coisas que acontecem em Sete Lagoas que a gente fica por entender, né? Toda vez que você vai elevar a remuneração, por exemplo, de determinados profissionais, tem polêmica. Porque habituou-se, talvez, pagar tão mal e nem se discutir essas questões, que toda vez... Nem poder discutir. Nem poder, porque também tem os campos onde você pode levar esse debate e onde você dá verdade, né? Levar esse debate. Então essas coisas acontecem, mas a gente vai mudar isso. Porque se você for... Vamos fazer uma análise aqui, por exemplo, de produção, né? Você está dizendo aí sobre profissionais qualificados para ajudar, né, na manutenção e na criação de, por exemplo, de projetos, de análise de projetos e tal, né? Você tem, por exemplo... Até mesmo para discutir de igual para igual com a executiva. Justamente. Porque ele tem os técnicos dele. E a Câmara não tem os técnicos, aí fica a opinião única.
Justamente. E toda vez que você tem um papel de debater uma situação... São dois poderes, né? E são dois poderes. Nós temos que falar, pelo menos, no mesmo nível, no mesmo patamar. É porque, vou dar um exemplo aqui. Se você tem a produção acontecendo, né? Suponha que Sete Lagoas desenvolva bastante. Então você tem uma renda que a prefeitura arrecada. Daquela renda ali, você tira o duodécimo, certo? Sim. Né? Se a renda vai aumentar, o duodécimo vai aumentar. Por quê? Sim. Porque o imposto das pessoas pagaram, né? Vai ser arrecadado pela prefeitura. Então, quer dizer, você vai ter um duodécimo maior. Você vai receber na Câmara um valor maior. Então, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Se você tem melhores profissionais, se você tem os vereadores produzindo mais, se você tem uma cadeia produtiva maior, isso quer dizer... De bom nível, né? E não é quantidade, porque tem outro problema. Incentivaram tanta disputa pela quantidade que eles esqueceram da qualidade, daquilo que você está se entregando para a sociedade. Né? Eu estou vendo lá, eu pedi para levantar lá agora, tem 5.000 e tantas propostas lá entre pedido de providência e requerimento. Eu pedi à doutora Inês, que é da Escola do Legislativo, para levantar para mim, apenas quando você faz assim por amostragem, né, levantar para mim, se essas proposições de todos nós, vereadores, se elas estão atendendo tecnicamente o instituto jurídico que foi criado. E aí a gente vai começar a perceber que não está. E isso é muito ruim para a Câmara de Sete Lagoas. Você quer ver? Belo Horizonte, ano passado, capital de Minas Gerais, quantas milhões de pessoas? Uns 3.500.000 pessoas. Bem mais. É mais, né? Uns 7 por aí. 7 a 8. Então o dobro de habitantes. Eles aprovaram 60 requerimentos ano passado. Aqui na Câmara de Sete Lagoas foi 3.209. Tem um problema aí. Nós temos que discutir esse problema. Ou vamos fazer vista grossa? É isso que nós estamos fazendo. Chamando a atenção para se efetivamente esse instrumento do requerimento está sendo usado tecnicamente, corretamente, para a finalidade para a qual ele foi pensado, criado pelo legislador. Então, a gente começa a balizar e trazer esses debates para dentro da Câmara, para a gente melhorar o nível do debate, melhorar o nível das entregas, melhorar, inclusive, a imagem do Legislativo perante a população. Então, nós estamos muito focados nisso. Eu acho que até abrir a cabeça dos vereadores também para fazer com que a cidade... possa produzir mais. Não é só atender, né? A gente tem muito aqui aquela questão, né, do vereador ser muito bairrista, né? Atender só seu público ali e tal, e tentar resolver os pedidos de providência. Mas a gente tem que fazer com que a cidade desenvolva. Claro. Então, por exemplo, se você tem uma rua que ela está cheia de buraco, tem que arrancar aquele asfalto e colocar um asfalto novo. A gente precisa de pensar isso. Só que para fazer isso, você precisa do dinheiro para o asfalto, né? Então, assim, você tem lá um problema... Aí nós estamos fazendo aí a reforma do Código Tributário, que é muito importante. Eu sou o autor do requerimento, e aí eu acho que é requerimento mesmo, né, para criar uma comissão, né, para fazer a revisão e reforma do Código Tributário. Foi aprovado na Câmara. Eu fui eleito lá pela comissão como presidente dessa comissão. Tem 2 anos nós estamos trabalhando na reforma do Código Tributário. Nós vamos reduzir alíquotas e aumentar a receita. Menos é mais. Nós estamos com um problema aí gravíssimo de guerra fiscal com os demais municípios da região. Então nós estamos tendo uma evasão de receita muito grande. Se a gente não se atentar que a gente tem que adequar as alíquotas do ISS do município, nós vamos perder competitividade, nós vamos perder emprego, nós vamos perder imposto. Estou trabalhando firmemente nisso. Nós vamos isentar 20.000 imóveis da base de cobrança do IPTU. Primeiro, nós conseguimos provar com a equipe técnica nossa, lá do meu gabinete, junto com a equipe técnica do Executivo, que é contraproducente você cobrar um IPTU de R$20, de R$30. E além de contraproducente, é injusto. Porque normalmente essas pessoas que pagam imposto de R$30, R$50, elas estão inscritas em programas sociais de redistribuição de renda, como Bolsa Família, por exemplo. Já está recebendo uma ajuda. E você está pagando imposto, você está cobrando imposto de quem está recebendo a ajuda do governo. Então você começa a perceber o seguinte: quando a gente tirar da base de cobrança
20 mil imóveis, vai ter um impacto em torno de 749 mil reais. Só que a gente conseguiu levantar que 34% desses imóveis, dos proprietários, estão inadimplentes, com IPTU de 20, 30 reais. 34% é um índice. E aí você tem que movimentar toda uma máquina pública para mandar correspondência cobrando imposto, depois entrar com ação de execução fiscal. E aí o que acontece? Vai para a vara da Fazenda Pública e enche as prateleiras da vara da Fazenda Pública de processos de execução fiscal. Ô Caio, então, eu vou te cortar pelo seguinte, eu sei que o nosso prazo aqui está curto, você não pode ir embora sem nos explicar o aumento que foi feito na Câmara, na parte dos gabinetes, né? Ah, sim. Que está na imprensa toda. Vem no mesmo sentido. E aí, assim, eu queria que você explicasse detalhadamente que aumento que é esse, né? E como é que vocês chegaram nisso, né? Porque tem até uma polêmica de alguns vereadores que são a favor, outros que são contra. E aí eu sei que vence a maioria, né? E tem uma polêmica aí de alguns vereadores até fazendo críticas à imprensa, alguns órgãos de imprensa, não a imprensa, né? Tem também que falar para os vereadores, quando ele falar sobre imprensa, tem que falar com aquela imprensa. Sim. Senão fica parecendo que a imprensa toda é contra a Câmara. Claro. Eu vou te dizer o seguinte, dentro dessa linha de pensamento nós colocamos aqui, de qualificar o mandato do vereador, nós qualificamos o gabinete. Fizemos uma revisão, por exemplo, de 10 cargos, que não houve aumento de cargo. Para começar, os cargos são os mesmos. Só que de 10 cargos, tinha 4 cargos que eram de natureza de concurso público. Você já viu cargo comissionado de motorista? Não existe. De auxiliar? Não existe. Nós tivemos que pegar, para que eu pudesse nomear essas pessoas, que já existiam, que já estavam lá, lotadas nesses gabinetes, e fazer uma alteração na nomenclatura, na acessibilidade do cargo e nas atribuições do cargo, para que de fato ele fosse compreendido como um cargo comissionado. Como que eu, do profissional do direito, vou nomear em cargo de comissão de recrutamento amplo um motorista, se é proveniente de concurso público? Eu, como profissional, eu não poderia fazer isso. Então, tinha que fazer essa adequação. Poderia atrapalhar até lá no concurso. E aí, o que aconteceu que aumentou os pontos? Um advogado que ganhava R$2.000, nós colocamos e criamos, o cargo é o mesmo, de advogado. Só que a nomenclatura dele passou para consultor jurídico e ele saiu de R$2.000 para R$5.000. E aí, você tem hoje a possibilidade do vereador ir no mercado, contratar bons profissionais, para poder assessorar, para poder parar de fazer requerimento, por exemplo, contrariando o próprio instituto que criou o requerimento. Se não tiver essa qualificação dentro do gabinete, nós vamos continuar fazendo o que aconteceu. 3.209 requerimentos aprovados em Alagoas, numa Câmara de Belo Horizonte, que é uma capital de Minas, 60 requerimentos. É para isso, é para melhorar os gabinetes. Agora, a responsabilidade da contratação é do vereador. E ele vai ser julgado ao final do mandato dele pelo trabalho que ele está prestando, assim como eu também vou a julgamento popular. E qual é esse julgamento popular? São as eleições, para ver se a pessoa realmente conseguiu produzir, fazer as entregas que a sociedade precisa. Então houve... Então foram 4 cargos que foram mexidos? Não, isso nós alteramos o valor, porque se saiu de cargo de motorista, né, tinha cargo lá desses aqui, por exemplo, que era inferior a um salário mínimo. Nós tivemos que readequar. Se você mudou as atribuições do cargo e ele é de maior complexidade, a remuneração tem que ser maior também. Você concorda comigo? Certo. Porque no sistema remuneratório do servidor público, os cargos são pagos de acordo com a complexidade da atividade. E houve uma alteração na complexidade das atribuições desse cargo. Obviamente aumentou o vencimento e hoje o vereador pode efetivamente buscar no mercado profissionais qualificados, como eu tenho, uma jornalista, que é a Roberta Lanza, né, profissional jornalista, mas não é jornalista, é formada, altamente competente, como eu tenho lá, todos os meus assessores lá, pelo menos uns 5 ou 6, todos com nível superior. Então eu tenho um quadro qualificado, é por isso que eu estou fazendo a reforma do Código Tributário, é por isso que eu estou fazendo o Bolsa
moradia emergencial que eu criei agora, deu uma grande contribuição para o prefeito, o ambulante legal, o PEAS, que é o Programa Emergencial de Auxílio Social. Veja você aí o tanto de projeto que a gente está entregando para a sociedade, porque eu tenho um quadro altamente qualificado, além da experiência que eu tenho de 30 anos de prefeitura e Câmara. Então, minha cabeça, quando eu entro dentro de uma prefeitura, quando eu entro dentro da Câmara, eu já conheço as estruturas arcaicas, né? Estruturas assim obsoletas, estruturas assim desconectadas com a realidade. Então, claro que a gente vai intervir nisso. Eu acho interessante você dar mais qualidade, mas também agora é preciso também exigir mais dos nobres colegas. Por isso que eu pedi para fazer esse levantamento lá, para ver, mesmo que ainda seja assim por amostragem, nós vamos levar isso para o debate lá na Câmara. Olha aqui, a Câmara de Belo Horizonte votou 60 requerimentos no ano, nós 3.209, né? E veja que muitos desses requerimentos que não são objeto de requerimento, seriam talvez um pedido de providência, um outro instituto, e aí a gente tem que qualificar. Já pedi também à nossa advogada, que é diretora da Escola do Legislativo, para a gente fazer cursos basicão mesmo, né? Para fazer com que as pessoas possam, né, os assessores, entender que uma coisa é diferente da outra, projetos de leis inconstitucionais que são apresentados, que tomam um tempo muito grande da casa para poder melhorar, anteprojeto, que é uma figura que quase fora de moda, né? Já nem usa mais esse tal de anteprojeto. Então tudo isso nós vamos trazer. Não tem problema a pessoa não ter sabido, né, daquilo, mas se ela está lá naquele cargo, ela tem que aprender, saber trabalhar com aquilo, né? E mais do que você está querendo dizer. É mais do que isso. Ser profissional. Eu estou querendo dizer o seguinte, que o vereador é um líder. Ele vem das mais variadas matizes do pensamento político, dos segmentos da sociedade. Cultura. Mas ele tem o direito de ter uma boa assessoria. Ele não pode nivelar por baixo. Ele tem o direito, porque não é nos dado, e isso é até muito bom, dominar todas as áreas do conhecimento humano. E lá nós mexemos com muita coisa. Você mexe com política ambiental, deixa eu te cortar aqui, porque nosso tempo realmente é curto, eu sei que você tem outro compromisso. Para a gente encerrar, queria que você fizesse um balanço rápido do seu mês de janeiro, que eu vi que você teve muitas visitações na Câmara, você teve processos que você participou, projetos igual o da 424, hospital regional, hortas comunitárias, questão de praças, assim, eu estou de olho, né? Estou sabendo das coisas, mas eu queria que você mesmo falasse o que é mais importante para você que aconteceu nesse mês de janeiro. Nós estamos trabalhando aí numa média mínima de 12 horas por dia, temos recebido aí todos os segmentos da sociedade que nos procuram, inclusive foi até objeto de um requerimento meu, a gente fazer contato com a empresa que ganhou a licitação para a concessão da 424, porque nós temos interesses imediatos nessa questão, sobretudo numa entrada decente para o bairro Esmeralda, no tratamento das águas de enxurrada, das águas pluviais do bairro Esmeralda. Nós temos que ter uma marginal para entrar no bairro Esmeralda, nós precisamos ter um bom trevo ali, próximo ao anel, ao terminal rodo ferroviário, onde a Multilift está instalada entre Norte, Sul e Equador. Nós precisamos ter um bom trevo perto da Universidade São João del Rei, porque vai encontrar o anel viário com a 424 que vai ser duplicado. Quer dizer, nós temos interesses, e esses interesses, esses projetos não podem ser concebidos sem a participação do município, porque eles vão intervir diretamente na nossa vida aqui. Lógico. Eu havia aprovado um requerimento nesse sentido para a gente, só que eu tive a oportunidade de fazer essa audiência pública sobre a 424 na minha casa, né, dentro da Câmara Municipal, dentro do meu terreiro, né, como dizia. Isso foi muito bom. O senhor do consórcio nos pareceu uma pessoa muito flexível, de bom acesso, tem uma acessibilidade boa. O secretário de Estado também de Infraestrutura e Mobilidade teve aí, o Gabriel, a gente conversou muito. Então, isso aí está resolvido. Mas é uma questão que foi resolvida em janeiro. A outra questão também foi de uma parceria que a gente está formando entre o Sicredi e a Copercefa, que é a Cooperativa dos Agricultores Familiares. Aliás, o Sicredi veio há 120 anos, ele veio exatamente da agricultura familiar no sul do país. E aí, quando eles foram me visitar, eu sugeri a eles que eles abraçassem
a nossa cooperativa dos agricultores familiares, e já estão sendo aí tratados aí investimentos, né, para a cooperativa dos agricultores familiares. E aí foi desencadeando uma série de outras ações, todas em benefício da cidade. Nós estamos muito focados na cidade, focados no futuro da cidade, no avanço, né, para a gente sair desse atoleiro do atraso que nós acabamos nos mergulhando aí. Está custoso sair disso, viu, Santiago? Mas nós vamos travar essa luta e vamos vencê-la, se Deus quiser. E as visitas na Câmara? Você recebeu várias, né? Muita gente, de todos os segmentos, sabe? Recebemos aí da Iveco agora, né, que eu disse anteriormente, para tratar da questão. A OAB, a gente teve a visita do Adriano lá, do Adriano Cota, nosso parceiro. Nós conseguimos um terreno de 4.300 metros quadrados para a OAB fazer a nova sede, numa parceria com o município. Ela vai ceder o espaço dela para os eventos também do município. A gente conseguiu fazer esse formato, essa costura aí, e conseguimos também participar com eles lá na OAB de Minas Gerais, para regimentar recursos junto à subseção de Minas Gerais, para a gente fazer essa obra. Tem muita coisa acontecendo. Que bom. Acompanha a gente aí no Instagram, nas mídias sociais, que a gente tem muita coisa para mostrar aí. Caio, quero te agradecer, né? Mês que vem te espero aí de volta para a gente atualizar os fatos. Eu agradeço demais, Santiago. O seu programa é um programa diferenciado, de fato, que formador de opinião, um programa que você tem essa capacidade de suscitar dúvidas, de levantar temas, e isso enriquece muito a participação do entrevistado aqui. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Que bom. Nós queremos uma cidade cada dia melhor, né? O Caio está aí com vontade de ajudar, de fazer a cidade desenvolver, está ao lado aí do prefeito Duílio de Castro, os dois estão caminhando firme para que a gente possa tirar o atraso, né? Que é muito importante isso para todos nós, e a gente apoia essa iniciativa também, né? Esperamos sim receber não só o Caio, mas outros vereadores aqui também ao longo, né? Hoje, por exemplo, eu ainda vou gravar com outro vereador, né? Uma vereadora, aliás, e a gente vai tentando aqui discutir Sete Lagoas e contribuir de alguma forma. Agradeço a você, né, que assistiu mais um Santiago Entrevista. Continue sempre sintonizando aí na TV Sete Lagoas. Até o próximo.